Exalta a igreja na paz de Jesus. Amém. Somos consideravelmente o nosso pastor. E chegou melhor que a palavra em nome de Jesus. Amém. Querido Deus Pai, é diante da tua presença, ó Deus querido, ó Pai amado, Senhor. E mais uma vez, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, ó Deus. O nosso pastor Rafael, a tua presença da tua palavra, ó Pai. Usa ele como sempre tem usado, ó Pai, para ter a tua palavra nos nossos corações, ó Deus. Para que assim, então, ó Pai, que fica cheio, transformado pela tua palavra, ó Deus. Porque sabemos que a tua palavra é cura, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que vai ser um dia. Iremos orar no céu, ó Deus. E quando ele estiver pregando, ministrando, ó Pai, arrependendo, Senhor, eu de palavra, Senhor, as meninas ministerial, o teu casamento, as tuas crianças, ó Pai, olha o teu filho, ó Pai, essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Você crê, diga amém, e a tua Senhor que você Posso ser igreja, amém? 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 Amém. Seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Que culto tremendo, culto gostoso, maravilhoso. Vamos sentir a presença de Deus já aqui. E Deus vai continuar falando conosco. Abra comigo sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 6. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Segunda Reis, capítulo de número 6, verso 1 até o verso de número 7. Quem encontrar já vai dando glória a Deus, aleluia. Assim é livre. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim o texto: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pedaço de pau e o lançou ali, e fez nadar, em outras traduções, fez flutuar o ferro, e disse: Levanta. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Algumas semanas atrás, quando a gente estava ministrando, foi especialmente no culto do Dia das Mães, nós estávamos ministrando sobre a multiplicação do azeite ali da viúva, e nós falamos um pouco sobre a vida do profeta Eliseu, este grande homem de Deus, um símbolo como profeta em Israel, sucessor do profeta Elias, e que é uma grande referência de autoridade, de poder, e de homem que foi usado tremendamente por Deus. E eu confesso que quando eu leio no livro de 2 Reis, a maior parte dos milagres que Deus usou Eliseu para realizar, este milagre em específico, ele parece um milagre muito pequeno, ele parece algo quase que insignificante. Então eu resumi muitas vezes em ministrar essa palavra, porque parece um milagre tão corriqueiro, uma coisa
falando sobre ele. Mas se ele está registrado nas Escrituras, se ele está registrado, escrito na Bíblia, se o escritor bíblico gastou um tempo, investiu um tempo para narrar esse fato, é porque ele tem relevância, ele tem importância. Nós temos lições para aprender aqui. E à medida que eu fui estudando e me aprofundando nesse texto, eu descobri coisas valiosas. E Deus tem algo tremendo para revelar ao meu e ao teu coração. Quem acredita em palavra revelada? Vai revelar coisas tremendas para nós. Mas para a gente entender o que Deus vai revelar lá na frente, a gente tem que entender a história. Olha para o seu irmão, cutuca ele e fala assim: presta atenção agora. Não se distrai agora. Samuel, voltando em Samuel, ele foi um dos primeiros homens, do primeiro que se tem registro, que cria uma instituição chamada Escola de Profetas. E o que era a Escola de Profetas? Era como se fosse uma reunião de moços, de jovens, que tinham um desejo de aprender como ser um profeta, como ser um servo do Senhor, como se conduzir na obra de Deus. E de Samuel em diante, a gente vai ter a continuidade dessa escola de profetas. E todos os demais profetas, os principais, os expoentes, eram os professores, os mestres dessa escola de profetas. E Elias tinha a sua escola de profetas, e Eliseu também tinha. Então, Eliseu, depois que ele sucede Elias, quando Elias é arrebatado, assunto aos céus, e Eliseu toma a frente ali do ministério de Israel, ele também assume o cargo de professor titular da escola de profetas. Só que a escola de profetas de Eliseu, ela não crescia como se imaginava, ela não evoluía como se imaginava. E a tradição judaica, a tradição oral judaica, nos conta, nos relata, pastor Enes, que havia um motivo pelo qual a escola de profetas de Eliseu não evoluía. E o motivo, a razão, era a presença de um moço chamado Geazi. Este Geazi era o auxiliar do profeta Eliseu. Todo profeta tinha um moço, uma pessoa, que era seu secretário particular, alguém que ajudava ele em tudo. Só que este Geazi, que havia sido escolhido por Eliseu para andar junto com ele, era um moço que ele estava fora dos caminhos. O Geazi destoava do comportamento que se esperava de um grande homem de Deus. Quando Eliseu foi chamado para ser o moço de Elias, ele apresentava as características semelhantes à de Elias, para poder sucedê-lo depois. Mas Geazi não. E Geazi tinha muitas características que causavam confusão, que causavam separação, dissensão no meio do grupo. Então muitas pessoas, ao invés de se achegar à escola de profetas, eram afastadas, preferiam não participar por causa da presença de Geazi. E Eliseu percebe isso. Só que Eliseu, ele não queria botar Geazi para fora, ele não queria afastar Geazi. Então diz a tradição que ele começa a buscar em Deus uma estratégia. E aí o que acontece? No capítulo 5 do 2 Reis, um homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria, que era leproso, valoroso, porém leproso, ele sai da Síria e vem para Israel para ser curado da sua lepra. E quem cura ele da lepra? O profeta Eliseu. Eliseu ali na sua casa, Naamã chega, espera que Eliseu, por ele ser um homem importante, que Eliseu iria se prostrar diante dele, que Eliseu iria pegar ele no colo, que Eliseu ia tratar ele com pompas e honrarias. Só que Eliseu falou com ele assim: eu não vou ao seu encontro não, só vai lá no Jordão, dá 7 mergulhos e Deus vai fazer a obra na sua vida. E aí Naamã primeiro fica irritado, depois ele se convence, dá 7 mergulhos no Jordão, e quando termina os mergulhos, Naamã é curado, restaurado totalmente na sua lepra. E Naamã fica grato a Eliseu, e ele oferece a Eliseu alguns presentes em dinheiro para poder recompensar Eliseu. Só que Eliseu, vendo a situação, ele pensa assim: se eu aceitar os presentes de Naamã, vai parecer que Naamã está pagando pelo serviço que eu fiz, que ele está me remunerando por isso. E as coisas de Deus não estão à venda. As coisas de Deus não se compram, nem com dinheiro, nem com presente, nem com coisa nenhuma. Então Eliseu fala assim: eu não quero nada, Naamã, volta para sua casa, eu não quero nada. E aí Naamã vai embora. Só que logo depois que Naamã sai, o Geazi, muito ganancioso, ele sai e
em mim. E ele vai atrás de Naamã e encontra Naamã no meio do caminho e fala assim: Naamã, o meu servo, profeta, o meu mestre, o profeta Eliseu, ele de fato não quer nada seu. Mas acontece, ele começa a inventar uma história, que chegaram dois moços, dois profetas, vindo das montanhas de Efraim, e eles não têm nada para dar para eles. Então, você não poderia nos dar um talento de prata e 2 mudas de veste, para que a gente possa dar para os profetas que chegaram lá? E era mentira. Aí Naamã não sabia de nada. Naamã dá para ele 2 talentos de prata, dá para ele uma muda de veste, e Geazi vem voltando com as coisas. Aí ele chega em casa e esconde aquelas coisas roubadas em casa, e aí Deus revela para Eliseu. Eliseu fala assim: Geazi, por que é que você deixou o inimigo entrar dentro do teu coração? Por que é que você deixou o inimigo te corromper em troca de uma coisa tão pequena, tão sem valor? Por causa disso, a lepra que estava em Naamã vai se pegar em você, e você vai ficar leproso para sempre. Aí Geazi fica leproso, e por estar leproso, Geazi sai do convívio com Eliseu e se afasta da escola de profetas. Quando Geazi sai, o clima melhora, e aí as coisas dentro da escola de profeta começam a fluir, começa a acontecer, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar, porque aquele que estava jogando contra sai fora, aquele que está querendo prejudicar saiu fora. E Deus, eu vou abrir um parênteses aqui, não está no esboço, mas Deus manda dizer assim: tem pessoas que não estão percebendo, mas tem Geazi no meio da sua empresa andando com você, tem Geazi às vezes no meio do quintal, tem Geazi andando no seu WhatsApp, tem Geazi no seu Facebook, tem Geazi nessa lista de contato. E Deus manda dizer assim: você não precisa fazer nada, só espera, porque eu vou afastar o Geazi e vai impedir a bênção de chegar. Se tem Geazi jogando contra, se tem homem, se tem mulher, se tem alguém se fazendo passar por amigo, se fazendo passar por ajudador, mas está atrapalhando, Deus vai tirar a pedra de tropeço do caminho. Deus está tirando o Geazi hoje, Deus está tirando pedra de tropeço hoje, Deus está livrando hoje, Deus está tirando barreira hoje. Aí a escola de profeta começa a crescer de atualizaria, e ela começa a crescer, e crescer, e cresce tanto que o espaço físico onde eles estavam reunidos já não comportava mais a quantidade de alunos. E aí os próprios alunos, por iniciativa própria, chegam para Eliseu e falam assim: Eliseu, está apertado aqui, está pequeno aqui, a gente precisa construir um lugar maior. Você nos autoriza a gente ir lá na beira do Jordão, no mesmo lugar onde o milagre aconteceu com Naamã, porque Jordão é um lugar de milagre. Você nos autoriza a ir no lugar dos milagres e construir a nova sede da escola de profetas ali, porque se ali acontece milagre, é no meio do milagre que nós queremos estar. E Eliseu fala: pode ir. Eles falam: mas a gente não vai sozinho, a gente quer que você nos acompanhe. E Eliseu aqui como profeta, ele era a representação do próprio Deus. Ele era a boca de Deus, é a simbologia de Deus. Quando eles tomam essa decisão, é como dizendo assim: Senhor, eu tenho um plano, eu quero fazer. O Senhor aprova o meu projeto? E Deus fala: aprova. Senhor, eu vou, mas eu não quero ir um dia sozinho, o Senhor precisa ir comigo. Senhor, eu quero namorar com aquele menino, eu quero casar com aquela menina, mas Senhor, para que tudo dê certo, o Senhor aprova o meu relacionamento? Aprova. Então, Senhor, vem comigo, porque se o Senhor estiver comigo. Você viu que teve uma irmã que chegou para mim no final do culto e falou que está querendo casar? Eu não vou falar o nome dela não, né, irmã Cidinha? Se Deus tiver um projeto, vai dar certo. Quem vai
Aí, olha só, a escola cresce e eles vão lá construir uma nova sede. Vão para as margens do Jordão. A matéria-prima, que era a madeira, tinha bastante, tinha muitas árvores lá, mas eles não tinham as ferramentas. Então eles vão atrás de pessoas que tinham as ferramentas e tomam ferramentas emprestadas. Machado, serrote, arco e flecha, tudo precisava. E uma ferramenta hoje, ela até que é barata. Você vai numa casa de material de construção, compra um machado, é baratinho, mas naquela época não era. Naquela época era muito caro. Por quê? Porque para alguém fundir o ferro e transformar um pedaço de ferro em um machado, um pedaço de machado afiado, era difícil de fazer. Então dava muito trabalho, por isso a ferramenta era muito cara. E aí aqueles moços pegam as ferramentas emprestadas e começam a trabalhar. Vão cortando madeira, corta uma, corta duas, corta três. E aí um dos moços está ali cortando um tronco, uma viga de madeira, e no meio do trabalho, quando ele faz o movimento do machado, o ferro do machado, já desgastado, se solta do cabo do machado, e quando ele faz assim, o ferro voa e vai parar dentro do rio, cai dentro das águas. O moço olha desesperado, procura, não encontra, e o Jordão é um rio de águas escuras. Então quando você olha para o céu, a água é barrenta, você não consegue enxergar o que está no fundo, e águas profundas. Então ele não conseguia ver onde estava o ferro. Aí o que ele faz? Ele vai em busca do profeta Eliseu, ou seja, ele vai recorrer a Aleluia! Glória a Deus! Me ajuda a pregar de novo, querido. Olha para o irmão, você está falando assim, mesmo que o seu problema pareça pequeno, busque socorro em Deus, porque Ele tem solução para todas as Ele falou para o profeta Eliseu: o machado se quebrou, eu perdi o ferro do machado, não era meu, era emprestado, eu não tenho dinheiro para dar conta, como é que vai ser, como é que não vai ser? Então eu falei: calma, respira, conta até 10, que desesperado a gente não consegue encontrar a solução para respira. Oh, aleluia! Glória a Deus! Onde caiu? Irmãos, foi aqui, mais ou menos. Onde caiu? Foi aqui. Eliseu vai, olha só. Ele corta um pedaço de pau. O original diz um ramo de árvore, um galho de árvore. E ele pega aquele galho de árvore, vai até o lugar onde havia caído o ferro, que estava nas profundezas, e ele joga, lança aquele pedaço de pau sobre a água. O ferro, a madeira, o galho flutua, e ao flutuar ele atrai o machado que estava no fundo e o ferro, Meu Deus! e boia e começa a flutuar. Jesus da glória! Quem conhece um pouco das leis da física pode dizer que isso é impossível. O ferro é mais denso, mais pesado que a água, ele vai para o fundo. Sempre quando caiu, ele afundou. Por que ele ia flutuar agora? Do nada, só assim. Mas está escrito na Bíblia: eu creio, porque assim Deus falou. Deus tem poder para fazer poucas. Só que aí, irmãos, quando o ferro flutua, eles já chegam para o menino e falam assim: pode pegar, pega aí o ferro do machado. E o menino pega. Aí ele vai e encaixa de novo o ferro no cabo de madeira, encaixa o ferro no cabo de madeira, monta o machado de novo e continua a obra, cortando viga, para construir a casa, para construir a cerca. E parece que a história acabou. E eu fiquei muito tempo matutando nesse texto. Eu disse: Deus, mas o que tem esse texto? O que tem esse texto? E quando você vai pesquisar, você encontra algumas referências simbólicas nesse texto. E as principais referências simbólicas que a gente encontra é o seguinte: o ferro do machado, o ferro, representa o homem, representa a mim, representa você.
madeira representa um madeiro, que é a cruz do Senhor Jesus. E quando o ferro está preso, ligado à madeira, ou quando o homem está conectado à cruz, ele serve para muita coisa, ele faz muitas obras, ele é usado por Deus, derruba viga, derruba árvore, derruba madeira, constrói, faz grandes coisas. Só que quando o ferro, o homem, se afasta do madeiro, ou se afasta da cruz, ou se afasta da presença de Deus, ele não serve para mais nada, porque o ferro sozinho não serve para nada. E o que acontece, não só não serve para nada, ele começa a decair, e ele vai para o fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, cada vez mais. Não é sobre nós, irmão. Se alguém subiram aqui e cantaram maravilhosamente bem hoje, não é porque eles são maravilhosos só, eles são, mas não é só por isso, é porque existe um Deus que usa os ferros, os machados, que usa as ferramentas que ele construiu para fazer grandes coisas. Se você vem aqui numa quinta-feira, para que alguns dos irmãos unja você e ore, e ele começa a revelar coisas profundas, ocultas, que você nunca contou para ninguém, não é porque essa pessoa é sensacional, acima da média, não, é porque há um Deus que conhece as ferramentas que ele tem, e ele usa essas ferramentas para operar coisas sobrenaturais. Se alguém que pega o microfone e começa a pregar uma palavra, e você sentado aí e fala, parece que está falando comigo, parece que está falando da minha realidade, parece que conhece a minha vida, o meu dia a dia, não é porque quem está aqui é bom, é porque é um Deus que usa as suas ferramentas com habilidade para construir grandes coisas. E essas ferramentas são valiosas, são valiosas, mas elas só têm valor enquanto o ferro do machado está preso no cabo. Enquanto você estiver conectado à cruz, eu tenho uma expectativa de grandes coisas a seu respeito. Deus tem uma expectativa de grandes coisas a seu respeito. Só que quando o machado ele se separa e o ferro vai para o canto e deixa o madeiro a irmos, o ferro sozinho não consegue produzir, ele é só um peso que afunda a cabeça. Essa é a explicação principal do texto. Na interpretação original, é isso aqui é o principal. Só que eu falei, Deus, eu podia pregar essa palavra. E se eu fosse pregar só esse texto, só isso aqui, eu pregaria até no culto de ceia. A gente podia falar do madeiro, da ceia, da cruz. Só que à medida que eu fui estudando esse texto, Deus me trouxe uma outra revelação muito interessante. Algo que eu não conhecia. E que abriu a minha mente. E eu quero compartilhar isso com vocês. Quando Eliseu ele vai para ser o professor da escola de profeta, é porque ele entendia que aquilo que Deus tinha dado para ele tinha que compartilhar com outras pessoas. E o conhecimento não é para ser estocado, o conhecimento é para ser compartilhado. Você sabe fazer um negócio? Ensina outras pessoas. Quanto mais pessoas, sabe por que a gente está aqui na igreja? O servo de Deus mais assim, tem prazer e ele mais se alegra com a presença dele, não é aquele que faz sozinho uma obra, mas aquele que cria, que gera discípulos. Porque um dia, irmãos, eu não estarei mais aqui, e quando eu não estiver, serão os que estão assentados aqui hoje que não estão aqui. Mas que eu não estou todos aqui pregando, mas tem outros que estão aqui, e quando eu compartilho daquilo que eu tenho, e o outro irmão compartilha daquilo que ele tem, do pouco do azeite que nós temos no fundo da botija, Deus multiplica, e vai enchendo os vasos. E uma coisa que talvez você nunca se perguntou, e eu não tinha me perguntado, nós falamos de um moço que veio e que falou com Eliseu que queria construir uma casa, que chamou Eliseu para ir junto, e o moço que começou a fazer a obra, e que o machado caiu, e que chamou Eliseu para socorrer. Mas quem era esse moço?
que é esse camarada aqui? Por que essa história, que parece tão simples, que aconteceu com ele, está narrada aqui? Sabe por quê? Porque essa história aqui, ela é um milagre pequeno, é um milagre simples, mas este milagre, ele contém mais do que a restituição de um machado que ele tinha que pagar. Ele contém um ensinamento valioso e precioso para a vida deste jovem que estava aprendendo algo nesse dia que seria útil para ele lá na frente. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, qual seria o tema? Não despreze as pequenas experiências com Deus, porque elas farão coisas grandes no seu futuro. As pequenas experiências que nós passamos com Deus, elas são apenas um indicativo daquilo que Deus vai fazer conosco lá na frente. E a gente tem que aprender com as pequenas experiências. A gente tem que aprender com algumas coisas. E esse moço, segundo a tradição judaica, o Talmud e a Mishnah, o nome deste moço era Iona ou Jonas. Jonas, o profeta Jonas que nós conhecemos. O que é o Talmud, para você entender? O Talmud é um conjunto de leis que os rabinos, que são os mestres judaicos, eles formalizaram, escreveram para que as pessoas praticantes do judaísmo conseguissem cumprir as leis de Moisés. Então as leis são 613 leis que representam 613 ossos que nós temos no corpo, ou seja, a estrutura do corpo. E essas 613 leis são resumidas em 10, o decálogo que Moisés passou. O decálogo é o resumo das 613 leis. Só que para cumprir essas leis, como é que eu cumpro? Existe uma série de rituais, de práticas, de regras, de ordenanças. E o Talmud, ele lista essas ordenanças. Deus vai ter um sacrifício. Como é feito o sacrifício? O Talmud explica. Como é que funciona? O Talmud explica. E além do Talmud, o que é a Mishnah? A Mishnah é a Torá oral. A Torá é a Bíblia deles. É os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco é a Bíblia do judeu. E eles têm na Mishnah como se fosse a tradição de contar as histórias. Então, por exemplo, você fala aqui de alguns casos, dá um exemplo. Você fala sobre Davi. Davi tem muitas histórias narradas com detalhes, mas tem fatos da vida de Davi que a Bíblia não conta. Mas não é porque não conta que não aconteceu, é porque não dá para narrar todo o dia de Davi. Tudo que Davi tomou no café da manhã, que ele almoçou, que ele jantou, não dá para narrar tudo. Então o que acontece? A Mishnah, ela é a tradição oral, as histórias contadas sobre personagens bíblicos, sobre fatos e situações que o povo foi trazendo um para o outro e que estão compiladas em livros para que quem for consultar consegue ter informações adicionais. Então ele nunca contraria, mas ele acrescenta. E a Mishnah e o Talmud dizem, afirmam que esse moço era o profeta Jonas. Só que a história de Jonas não começa nem aqui, é mais um pouquinho para trás. E eu vou pedir para você voltar comigo na história de novo. Elias, o profeta Elias, depois de profetizar que não ia chover, ele se esconde no ribeiro de Querite. Quando ele está lá no ribeiro seco, ele fala para ele: vai até Sarepta, porque uma viúva vai te alimentar lá em Sarepta. Quando Elias chega lá, ele encontra uma mulher que estava catando um cavaco de madeira para fazer uma fogueirinha, para fazer um bolo com azeite e com farinha, que era a última farinha e o último azeite que ela tinha, e ela e seu filho iriam comer e esperar a morte, porque eles não tinham mais. Elias não fala para ela assim: faz o seguinte, faz o fogo, faz o bolo de azeite e de farinha, só que não come você e seu filho não. Comer para morrer, péssimo negócio. Faz o bolo e dá para mim. Glória a Deus. A mulher falou: mas eu só tenho isso, eu vou dar para você. Ele falou: é uma escolha. Ou você fica, se agarra ao pouco que você tem e morre, ou você oferta e você vai ver Deus multiplicar. Ela foi lá, fez o bolo, deu para Elias, Elias comeu tudo.
um menino com fome olhando e Elias, ó, comendo todo mundo. Aí ele acabou, não é nada. Ela falou, não, acabou tudo, acabou. Então é o seguinte, recebe aí que eu vou profetizar. A partir de hoje, a farinha não se acabará, e a azeite não se acabará na justiça, e haverá multiplicação, e Deus vai prosperar a sua vida e a sua família. E a mulher prospera, fica uma bênção, a família uma bênção, e o menino cresce. Sabe quem era esse menino? Jonas. E Jonas, depois deste milagre, ele começa a andar seguindo o profeta Elias. E começa a aprender com Elias, o ministério profético. Quando Elias é assunto ao céu e Eliseu substitui Elias, o Jonas continua seguindo na obra, agora sendo discípulo de Eliseu. E o Jonas faz parte da escola profética dos profetas aqui de Israel. E o Jonas era esse menino aqui, era este moço, exatamente este moço, que pegou o machado, que cortou madeira, que viu o machado se perder e viu o machado cair no fundo do Rio Jordão. E quando ele passa por esse episódio, ele guarda aquele ensinamento do seu. O tempo passa. Jonas cresce e se torna um grande profeta. Ele inclusive profetiza no segundo livro dos Reis, capítulo 14, você vai ver Jonas sendo um dos maiores profetas da sua época. Ele profetiza que Israel venceria uma guerra contra os sírios, que ampliaria as fronteiras de Israel e que ia haver uma grande vitória para Israel. E quando acontece que Deus cumpre a palavra do profeta Jonas, ele se torna um herói nacional. E Jonas estava na crista da onda, ele estava no topo, estava no raio. Jonas estava por cima. Aí Deus olha para ele e fala assim: Jonas, vai até o porto, compra uma passagem no barquinho e vai para a grande cidade de Nínive e prega para os ninivitas, Jonas. E ele fala: Senhor, eu não vou não. Os ninivitas são um povo mau, um povo cruel, são um bando de assassinos, um povo idólatra, já fizeram muito mal para Israel. Eu não quero ir, eu não quero pregar, porque se eu for, eu sei que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai aceitar o arrependimento deles, que o Senhor vai aceitar a conversão deles, e eu não quero que eles se salvem, eu quero que eles paguem por aquilo que eles fizeram. Meu Deus. Sabe o que Jonas faz? Ele vai para o porto. Ao invés de comprar a passagem para ir para Nínive, ele compra uma passagem de barco para ir para o lado contrário, ele vai para Tarsis. Jonas era uma ferramenta nas mãos de Deus ou não era? Sim ou não? Sim. Era uma ferramenta valiosa, sim ou não? Sim. Mas em um momento ele decidiu se afastar do madeiro. E quando ele decide se afastar do madeiro, ele continuou sendo um ferro de machado, afiado, mas afastado do madeiro. Jesus. Jonas no barquinho, a tempestade começa a vir, sacode o barquinho para lá e para cá, os marinheiros não sabem o que está acontecendo, lançam sorte, fazem um barulhinho para lá. Aí Jonas: menino, moço, homem, o que você tem? Qual que é o motivo da sua viagem? Ele falou assim: olha, eu não vou mentir para vocês não, que o homem de Deus, até ela não pode mentir. Essa tempestade aqui é por minha causa. Deus me mandou ir para um lugar, mas eu fui para outro. Deus me mandou fazer algo, mas eu estou fazendo diferente daquilo que Deus me mandou. E por causa disso, eu estou pagando o preço. E vocês que estão comigo estão pagando o preço junto comigo. Me joguem no mar, me lancem no mar, e a tempestade vai cessar e vocês vão ter paz no seu barco. Os homens relutaram, mas Jonas insistiu. Pegaram Jonas, o ferro do machado, e jogaram ele no fundo das águas. Quando ele cai no fundo das águas, ele começa a descer. Sabe o que o Espírito Santo faz ele se lembrar? Ele se lembra do ferro do machado. E ele se lembra e fala assim: Senhor, há anos atrás, Senhor, a minha ferramenta se quebrou. E a minha ferramenta foi lançada no fundo das águas. Parecia que estava perdido, parecia que estava acabado, parecia que a história tinha terminado. Mas o Senhor, através do madeiro, resgatou, trouxe de volta e fez de novo a ferramenta ser consertada.
passa no fundo do mar. E ele ali orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. No meio da dificuldade, ele continua orando ao Senhor, orando ao Senhor. E o peixe vai nadando, e vai indo, até onde ele deveria ter ido desde o início para Nínive. Chegou em Nínive, o peixe teve um mal-estar e vomitou tudo. Eita Deus! Quando ele para na praia, ele pega o celular, fica olhando o GPS onde ele está. Sabe o que é para ser escrito? Bem-vindo a Nínive. Aleluia! Glória a Deus! Olha para o irmão do seu lado, para o irmão do seu lado. Você pode tentar fugir, mas se você é ferramenta, Deus vai te levar, Ele vai te conduzir, Ele vai te usar, Eu vou encerrar aqui. Meu Deus! Então, o último nos ensina que quando alguém perde um objeto ou alguma coisa, a pessoa fica procurando. E enquanto a pessoa está procurando aquilo que ela perdeu, o objeto perdido continua pertencendo a ela. É dela. Esse negócio de achar não é roubado, o judeu não existe. Eu perdi meu celular. Enquanto eu estou procurando ele, naquela época alguém perde um animal, uma ovelha escapou. Enquanto a pessoa está procurando, a ovelha continua pertencendo a ela. E se alguém encontrar, tem que procurar o dono para devolver. Mas, se a pessoa procurar, e ela cansar e desistir, fala assim: eu desisto. Ela vai até o rabino, e ela fala assim: olha, eu perdi minha ovelha, e eu desisti de procurar, eu não tenho mais força para procurar, já procurei em todo lugar, eu abro mão. E quando a pessoa desiste e abre mão, aquele objeto deixa de ser dela. E se alguém encontrar, não precisa devolver mais, porque a própria pessoa abriu, a própria pessoa desiste. Aí você fala: mas por que alguém desistiria? Dá um exemplo. Se você perde, por exemplo, um cavalo, e o cavalo está na propriedade de outra pessoa, e ele causa um dano, se ele é seu, quando você encontra, você tem que ressarcir e pagar pelo dano. Então, quando a pessoa via que não estava achando mais, o que ela fazia? Ela abria a mão para não ser mais responsável. Quando o menino perde o ferro do machado, ele poderia olhar e falar: ih, caiu no Jordão, a água é muito funda, eu não vou conseguir pegar, tem correnteza, a água é barrenta, eu vou abrir mão. Ele podia, mas ele abriu mão? Ele continuou buscando até encontrar. Quando Jonas toma outro rumo, ele vai para o fundo do mar. Deus poderia ter aberto mão de Jonas ou não podia? Mas Deus abriu mão? Deus continuou insistindo. Deus manda dizer assim para você: Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua vida. Você pode ter errado, pode ter saído, pode ter se afastado, pode ter esfriado, pode ser que hoje você não está nos seus melhores momentos, na sua melhor fase, na sua melhor forma. Pode ser que você tenha saído do topo, ido para baixo, ido para o fundo, esteja no fundo, mas ainda no fundo Deus te resgata. Ele usa o madeiro, de novo. É o madeiro que tira o homem das profundezas do álcool, das drogas, do jogo, do vício, que tira o homem da prostituição, que tira a mulher de qualquer problema. É o madeiro que nos tira do fundo e nos traz de novo para a superfície. Eu não sei se você foi parar no fundo em alguma situação, mas o madeiro vai te trazer para cima de novo.